Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias. Te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário para a gente. Acompanhe as atualizações em metsu.com com informações, mapas, gráficos dos principais modelos atmosféricos. Aqui você tem conteúdo aberto, não precisa ser assinante, no nosso monitoramento também. Você acompanha lá os raios, o monitoramento de raios, satélite, radar. Na seção de assinantes, aí sim você acessa os mapas e gráficos e tem à sua disposição aí um cardápio enorme de mapas de variáveis meteorológicas, de prazos diferentes de projeções de tempo e clima. Vamos falar então de como será o comportamento da chuva no Brasil nos próximos 10 dias. Há uma grande ansiedade, uma expectativa aí, principalmente em áreas que vêm sofrendo demais com a estiagem, com a escassez de chuva, entre elas aí Minas Gerais, interior do Nordeste, o sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, com uma grande irregularidade na chuva. Então, nesses próximos 10 dias, temos boas notícias aí, especialmente para essas regiões. Começando pelo sul do Brasil, que já entra numa fase de instabilidade mais frequente, choveu com temporais na segunda-feira, tivemos inclusive granizo ontem em partes do território gaúcho. Nessa terça segue a chuva irregular, pancadas isoladas, mas que pode trazer também acumulados pontualmente significativos. E quando a gente olha o cenário dos próximos 10 dias, a gente vê que não será só esses episódios mais esporádicos. Ali no comecinho da semana que vem, poderemos ter a passagem de uma frente fria mais organizada e que pode despejar volumes mais expressivos. Mas somando esses períodos de instabilidade que estão por vir, devemos ter aí, em grande parte do sul do Brasil, ao menos volumes na casa de 50 a 80 milímetros, e em partes aqui do oeste, também na fronteira com o Uruguai, na escala de 100 a 150 milímetros. Chove menos aqui na região da Serra e Grande Porto Alegre, claro que eu sempre falo, né, essa projeção é de uma escala, não é uma escala tão detalhada, então situações de temporal ou geradas por instabilidade mais forte, muitas vezes não são representadas por esse mapa, é preciso um mapa mais detalhado de uma resolução maior. Santa Catarina e Paraná com irregularidade da chuva, mas ela não deixa de acontecer e pontualmente, é claro, poderemos também ter em Santa Catarina e no Paraná volumes maiores do que o modelo está indicando. Indo para o Sudeste, a boa notícia está justamente aqui, nessas áreas aqui mais do centro e norte e também leste de Minas Gerais, com acumulados maiores. Infelizmente, eles podem trazer transtornos, capital, região metropolitana aqui de Belo Horizonte, com essa possibilidade. Triângulo Mineiro também tem chuva com menores acumulados em relação a essa faixa que vai desde o noroeste, passando pela área central e leste. Nessas regiões aqui, a projeção é de volumes na escala de 100 milímetros ou mais. Pontualmente, a gente vê aqui nessa faixa de 150 a 200 milímetros. E isso lembrando nos próximos 10 dias. Chove menos aqui na divisa com a Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, mais nas áreas do interior da região sul do Espírito Santo. Litoral do Rio de Janeiro, pouca chuva nesses próximos 10 dias. São Paulo chovendo mais aqui na metade oeste do estado, parte mais leste também, com acumulados muito irregulares, desde a região de Bauru, Marília, Vale do Ribeira, região de Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, com uma grande irregularidade na chuva e volumes menores. O centro-oeste, destacamos Goiás e Mato Grosso, com os maiores acumulados, tem alguns pontos aqui na área central e norte de Goiás, inclusive nessa faixa de 150 a 200 milímetros, então pode chover bastante na região, inclusive na região também do Distrito Federal. Mato Grosso, mais na parte norte, os acumulados tendem a ser maiores, na metade sul com uma grande irregularidade. Desculpe. E Mato Grosso do Sul também, com essa grande irregularidade na distribuição da chuva, tem volumes maiores aqui no oeste. O Nordeste ainda segue essa escassez de precipitação em grande parte da Bahia, aqui na direção do Mato Piba a situação é um pouquinho melhor, mas a gente olha aqui no interior de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, volumes bem, olha, na escala de 20 milímetros para baixo, então volumes muito baixos realmente, e a gente tem que lembrar que é a soma de 10 dias. Situação de um pouco mais de chuva entre Rio Grande do Norte e Ceará, mas também com essa irregularidade, alguns pontos com 20 milímetros, em outros acumulados na escala de 100 milímetros, acontece no Ceará também, parte do Piauí, mas Piauí e Maranhão parecem ter uma situação um pouco mais melhor distribuída com relação à chuva, ficando nessa faixa aqui de 50 a 100 milímetros. Quando a gente olha aqui para a região do Mato Piba, esse é o mesmo cenário, então pancadas de chuva, oeste da Bahia, as áreas produtoras do oeste da Bahia também com acumulados bem significativos, e o norte a gente destaca aqui o Amapá, Amazonas, Pará,
com esses volumes excessivos, até com mais de 200 milímetros em alguns pontos. A gente vê que é na área central-sul do Pará, parte do norte, o Amapá, que olha, tem essa grande mancha aqui na metade leste do Pará, consequência da zona de convergência intertropical. Acre e Rondônia também com acumulados bem significativos, mas um pouco menos aqui em relação ao Amazonas, e Roraima com uma grande irregularidade também, chovendo mais ao sul, e o norte aqui com volumes um pouco menores. Tocantins também tem bons acumulados na metade sul, volumes altos, até eu diria nem saindo já da escala de bom para uma escala de algum risco, na faixa aí dos 200 milímetros ou mais. Então, de uma forma geral, a chuva se distribui pelo Brasil nesses próximos 10 dias, mas ainda faz falta no interior do Nordeste. Então, a chuva um pouco melhor distribuída, trazendo alívio para muitas áreas que têm sentido a escassez de chuva, têm percebido, e inclusive áreas que costumam chover bastante no verão também sentiram, Minas Gerais, parte de São Paulo, interior da Bahia. Então são muitas as áreas, não só aqui no sul, que a chuva tem sido muito mal distribuída e irregular. Então a chuva vindo nesses próximos 10 dias, com a temperatura que não vai ser tão elevada quanto no verão, acredito que possa trazer alguma melhora, mas ainda não reverte o quadro. O Rio Grande do Sul são mais de 250 municípios em situação de emergência por causa da estiagem, então a chuva ainda está fazendo muita falta e será necessário volumes bem maiores para que esse quadro, de fato, chegue ao fim. Então, sigamos acompanhando lá em metsul.com, atualizando diariamente todos os prognósticos, e aqui no canal a gente volta também com mais informação. Até mais.